Bom dia, Max College, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa aulinha, nós vamos falar um pouco sobre intertextualidade. Vamos conhecer aí a intertextualidade, o que ela é, onde ela está presente e como ela é importante nas nossas produções textuais. E é importante também na nossa interpretação textual. A intertextualidade, nós a observamos em diversos textos. Nós podemos observá-la em um poema, nós podemos observá-la em uma propaganda, nós podemos observá-la em filmes, em séries, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Aqui, como vocês podem perceber, antes de nós passarmos para frente, nós temos alguns quadros, algumas releituras de quadros e ali também uma foto, certo? Essa releitura, ela é chamada de intertextualidade. Nós observamos a intertextualidade nela. Vamos aqui primeiro a Mona Lisa, vamos observá-la. Nós temos aqui o quadro da Mona Lisa, um quadro super famoso. E ao lado nós temos uma propaganda, né? Uma propaganda publicitária da Bombril. E do outro lado nós temos uma personagem que é muito conhecida por nós também, a Mônica. E tanto no quadro da Mônica quanto no Bombril, nós percebemos a intertextualidade, a presença do quadro Mona Lisa. Se nós observássemos ali a Mônica, aquele quadro da Mônica ali, sem a Mona Lisa do lado, mesmo assim, nós saberíamos muito bem que se tratava de uma releitura deste quadro, certo? Nós identificamos a presença da Mona Lisa nele. E a intertextualidade é isso, seja na imagem, seja na foto, como nós podemos ver aqui em cima, seja nesse quadro aqui do grito, seja naquele outro quadro ali em cima, que nós temos aqui os Simpsons, né? Aqui o Homer Simpsons, aqui embaixo também o Homer, ali os Simpsons. Então, há essa presença, a presença do original ali na releitura. E essa releitura, essa presença, essa intertextualidade, ela pode ser feita de diversas formas, né? Nós podemos fazer por meio de paródia, por meio de citação, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a intertextualidade nessa aulinha. Vai ser uma aula super rápida, tá bom? E após nós conhecermos aí mais a fundo a intertextualidade, vocês farão uma atividadezinha no caderno de produção também, tá bom? Vai ser algo bem tranquilo, mas é essencial que nós entendamos o que é intertextualidade, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, no dicionário, né? Eu fui numa página no dicionário online, né, virtual, mas se nós observarmos outros dicionários, o que é intertextualidade? Qual o significado dessa palavra? Bem, é um substantivo feminino, a intertextualidade é o diálogo entre textos, criação ou superposição de textos, composição de um texto usando outro como base. Pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase. Nós vamos ver aí essas três classificações aí de intertextualidade, digamos assim. Intertextualidade entre uma poesia e uma música, por exemplo. Na literatura, nós falamos de intertextualidade quando a mistura de textos ou partes de textos já existentes, compostos por um ou vários autores, que resultam um novo texto. Eu tenho um texto base e a partir dele eu pego ali alguma questão da estrutura, alguma marca estrutural ou de conteúdo, da forma, e eu trago para um texto novo. Eu crio um texto novo com base em outro texto. E na intertextualidade é importante nós sabermos que ao vermos o texto novo, nós conseguimos identificar ali, a partir do nosso conhecimento prévio, que ele foi baseado em outro. Então, a intertextualidade é essencial essa questão da presença. Nós não vimos lá
no quadro da Mônica, por exemplo, que ao vermos nós já conhecemos, sabemos, conseguimos identificar ali a presença do quadro da Mona Lisa, de traços, de elementos ali que são próprios do quadro, mas que a partir aí da criatividade, de uma nova criação aí do desenhista, nós tivemos uma nova obra, ok? O que é? A intertextualidade consiste na influência e na relação que um texto exerce sobre outro. Esse processo ocorre durante a produção de um texto, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências explícitas ou implícitas de outra obra. Então vamos lá. Consiste na influência e na relação que um texto exerce sobre outro. Nós não vimos há pouco que é o diálogo entre textos. Há esse diálogo porque há a presença de um em outro, certo? E esse processo ocorre durante a produção. É ao produzir o texto que eu faço ali a intertextualidade, tá bom? Ela é intencional, a intertextualidade ela é intencional. Ao produzir o texto, eu produzo ali a intertextualidade, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências. Que é referência, gente, algo que está relacionado ao outro, né? Essa referência pode ser explícita ou implícita, estar clara ou não tão clara, de outra obra. Diálogo entre as construções visíveis do texto, seja no conteúdo, na forma ou em ambos. A intertextualidade pode ser verificada em músicas, propagandas publicitárias, nós vimos a do Bombril, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Vamos lá? Vamos partir agora para três classificações aí de intertextualidade. Eu posso ter a paródia. Com certeza você já ouviu esse nome, paródia. E bem capaz que você saiba o que é uma paródia. Nós sabemos que a paródia é uma construção nova de alguma música, de algum texto. E essa paródia, esse texto novo, ele tem um quê de crítica e de humor. A paródia, ela tem a questão humorística presente. Vamos lá. O termo paródia tem origem do grego parodese, que quer dizer um canto semelhante ao outro. Paródia possui uma espécie de crítica irônica ou caráter humorístico, mudando o sentido original de um certo texto, recriando-o de forma diferente. Nós temos aí, vez ou outra, paródias de alguma música. É muito comum termos paródias de músicas sertanejas, por exemplo, há paródias aí de músicas do Luan Santana, músicas do Jorge Mateus, programas humorísticos, né? Nós temos, por exemplo, Zorra Total, nós tínhamos Cacete Planeta, Praça é Nossa. Geralmente esses programas humorísticos, eles vez ou outra trazem paródias. Pegam um texto, reescrevem ele com o que de crítica e humor, né? Crítica ou humor, e às vezes estão juntos, né? A crítica ali irônica junto com o humor. Então é a reescrita, reelaboração de um texto, né? Cria um texto novo, mas com base em outro e com o que humorístico aí. Agora vocês estão aí nas aulas virtuais, estão conectados aí o tempo todo. Pesquisem depois paródias, tá bom? Eu não quero que a aula fique extensa, por isso que eu não trouxe para vocês, tá bom? Mas vocês podem pesquisar. E agora, quando vocês virem uma paródia, vão lembrar que há a presença de quê? Intertextualidade. A paródia é uma intertextualidade. Aqui, eu trouxe uma paródia, não musical, mas uma paródia de um poema, né? A Canção de Exílio. Rapidinho. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse é o texto original. Aí nós temos uma paródia.
Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos da Venezuela. Eu morro sufocado em terra estrangeira, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Aí quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Enfim, é um texto que é carregado de crítica. Olha, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Então, há uma crítica aí. E ele utilizou de um texto original, um texto que já existia, Canção de Exílio, construiu um novo fazendo uma paródia. Então, isso é paródia. Reescrever um texto, criar um novo texto com base em outro, que ao ler esse texto aqui, olha, quando começa, minha terra tem macieiras, eu já me lembro da Canção de Exílio, minha terra tem palmeiras, porque todos nós conhecemos a Canção de Exílio. E ele construiu esse texto, Murilo Mendes, justamente para fazer uma crítica, tá bom? Então a paródia tem essa função aí de crítica e humor. A intertextualidade pode se dar também através de paráfrase. E paráfrase é algo que vocês fazem bastante na escola. Resumo. Resumo é uma paráfrase. Então, peraí, o que é paráfrase? É a reprodução do texto original. Porém, no resumo, nós colocamos nossas palavras. É uma reprodução, uma releitura. A paráfrase compreende a reelaboração de um texto, reproduzindo as suas ideias originais, mas mudando a estrutura física. Eu vou manter a essência do texto, as informações principais, os dados principais, as ideias originais eu vou manter, porém eu vou reescrever, eu vou reestruturar, eu vou reelaborar o texto. Então, resumo é uma paráfrase, certo? No 8º ano mesmo, nós estamos trabalhando aí com resumo. Nós vamos começar aí, ver alguns textos na segunda parte do capítulo 5, por exemplo, um resumo de um texto que nós já lemos. Então, resumo é quando há aí a permanência de ideias originais, mas escritas aí, reelaboradas, reescritas. Tá bom? Então, não é legal quando o professor te pedir um resumo, você simplesmente copiar. Isso não é resumo, isso é cópia. Então, o resumo é quando eu escrevo com as minhas próprias palavras. E é uma ótima forma de estudar, porque se eu consigo escrever ali com as minhas próprias palavras, eu expresso o meu entendimento. Ou seja, eu entendi aquele assunto, eu compreendi tanto que sou capaz de falar sobre ele sem copiar. Tá bom? Isso é paráfrase. Agora, vamos aqui para a citação. Citação é o último tipo de intertextualidade que nós vamos ver. Vamos lá. A citação consiste na transcrição de trechos e frases feitos por outros autores em outro texto. Esse recurso é representado entre aspas e menciona de maneira explícita o autor de tais trechos. Nós acabamos de ver a paráfrase. A paráfrase eu vou reescrever. A citação eu coloco exatamente o que o autor do texto original disse, mas há um detalhe. Eu coloco crédito, eu coloco ali, eu faço referência a quem disse aquilo. Nós jamais podemos copiar algo de alguém sem dizer quem falou aquilo, quem escreveu aquilo, porque isso é inclusive crime, é plágio. Então, na citação eu cito, eu digo quem foi e faço a citação. Geralmente vem entre aspas, né? Na questão digitalizada pode vir também em itálico, mas na escrita nós colocamos aspas, sempre. É o chamado discurso direto também que nós falamos. Vocês estudam isso, discurso direto. O discurso direto é uma intertextualidade, uma citação. Vamos lá. Um exemplo. Segundo Milan Kundera, olha aqui, eu já disse quem me falou isso daí, o que eu vou ler. Eu já contei quem foi, não fui eu. Foi Milan
Kundera. Nunca se pode saber o que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as vidas anteriores, nem corrigi-la nas vidas posteriores. Olha a presença das aspas. Olha a presença aqui, ó, da referência. Quem disse? Então, isso ocorre. A citação é muito utilizada em textos, artigos de divulgação científica, artigos expositivos, em reportagens, porque nós já vimos isso. Vez ou outro, repórter ou articulista, quem vai escrever o artigo, ele utiliza discurso de autoridade, alguém que tem propriedade para falar sobre aquele assunto. Então, ele cita alguém, cita um estudioso, cita um especialista, pega o que ele falou, né, e coloca no texto, mas ele sempre faz referência e sempre coloca entre aspas, tá bom? Pessoal, nós terminamos aqui. Como eu disse, a aula seria bem rápida a respeito da intertextualidade. Nós podemos aprofundar depois. E a atividade, todos vocês vão fazer uma atividade para mim para a próxima segunda-feira. Então, vocês terão aí uma semana para produzir essa atividade. Eu vou mandar na turma, porque cada turma vai fazer uma atividade diferente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Intertextualidade é um assunto muito relevante, que vocês encontram sempre aí na aula de língua portuguesa. E como não é sempre que nós temos a abertura de falar sobre a intertextualidade, eu trouxe essa aula hoje para vocês separada, né, de forma separada aí, não no meio da correção das atividades, para vocês compreenderem de maneira melhor o que é a intertextualidade, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar, e se vocês tiverem dúvida, inclusive, a respeito da atividade que eu vou passar, tá bom? Mas serão todas as atividades bem tranquilas e bem legais de vocês fazerem, tá bom? Ótima semana para vocês, que vocês tenham ótimos estudos, tá bom? Pesquisem, façam com capricho as atividades, não deixem de mostrar as atividades para nós, professores, tá bom? E até a próxima aula.